esta mesa redonda, já agora para quem ainda não sabe, tem um enquadramento, certo? Então, há um conjunto de 3 mesas redondas subordinadas a este tema das estruturas em construção em terra e outras 3 que vão ser levadas a cabo em paralelo sobre o tema da térmica. E estamos na segunda, na fase intermédia desse conjunto de sessões, desta vez em Aveiro, já houve a térmica há alguns dias atrás, e vamos avançar por parte das estruturas. Este segundo conjunto de mesas tem o prazer de contar com alguns investigadores ilustríssimos da nossa atividade académica e de algumas universidades. Temos aqui alguma concentração de universidades do norte do país, portanto, que pode constituir alguma surpresa dado o tema e dada a predominância deste tipo de construção mais a sul, embora aqui na zona da Aveiro tenhamos uma zona concentrada de construção e adobe. E penso que é este o enquadramento em termos de organização da... Bom dia a todos. Eu vou também ajudar a Luísa a moderar a sessão, a segunda mesa redonda, e passo a apresentar um esquema que vamos tentar seguir sobre a organização da própria mesa redonda. Primeiramente, cada um dos oradores vai fazer uma pequena apresentação sobre os trabalhos que estão a desenvolver nas suas universidades. Seguidamente, vamos colocar algumas questões aos próprios oradores. Depois temos uma pequena pausa. Durante essa pequena pausa vamos receber os vossos contributos de algumas questões que queiram colocar aos oradores, por isso vai haver uma pré-inscrição. Aceitamos então as pré-inscrições na pausa. Após esta pausa, dá-se então a participação do público e irá haver um debate cruzado entre o público e os próprios oradores. E temos mesmo que fechar às 13 horas, porque acaba, não é? Fechar a biblioteca. A mesa redonda é isso mesmo, não é? É importante frisar isso. Vamos ter uma primeira parte de apresentações, é uma novidade em relação ao que se passou nas primeiras sessões com projetistas e construtores. Não foi organizado desta forma, mas aqui entendemos que a forma mais interessante e apelativa para fazer este enquadramento seria, primeiro de tudo, perceber o que é que as universidades têm feito ou o que é que estão a fazer para depois haver um enquadramento mais interessante para as questões de modo que vamos depois individualmente colocar a cada um deles. As questões vão ser colocadas individualmente, mas o que eu queria dizer é que a discussão é aberta. Qualquer um dos oradores que queira dar contributo em relação a essa questão ou qualquer outra associada deve dar, não é? Como é natural. O público, o que eu peço é que se contenha um pouco na primeira fase. Eu estou a dizer isto porque na primeira sessão tivemos os oradores um bocadinho mais agitados, por assim dizer, uma discussão em alguns pontos um pouco polémica, e o público naturalmente foi contagiado por essa polémica e quis participar logo numa fase inicial. Portanto, não sei se isso vai acontecer hoje ou não, mas se acontecer, contenham-se um pouco, porque temos de facto esse espaço reservado para a participação mais ativa do público. Antes de entrarmos nas ditas apresentações de enquadramento de cada um dos oradores, e não sei se conhecem, mas temos aqui vários oradores de uma mesma universidade, portanto optou-se ainda assim por pedir a cada um deles para fazer uma apresentação individual sobre temas um pouco distintos ou abordagens um pouco distintas. Para enquadrar, sobretudo para quem não está dentro destes problemas de ordem estrutural das construções em terra, e sem entrar muito na teoria das várias tipologias que existem, isto são algumas fotos ilustrativas daquilo que nós muitas vezes encontramos em termos de cenário patológico, e aqui também algumas fotos que, para além de parte de experimentação, de análise de caracterização dos elementos de terra, neste caso, e também algumas fotos que introduzem aqui uma mistura, uma tentativa de conciliar uma solução estrutural da terra com outros elementos da outra natureza. Ok? Portanto, são umas fotos só de enquadramento. Vamos passar umas apresentações. Deixa-me só dizer o seguinte ainda. Dada esta alteração, ou este percalço do atraso do professor Chastre,
Nós vamos talvez ajustar aqui, também tendo em conta que o professor Aníbal tem uma apresentação a fazer no PC dele, com um vídeo, penso eu. Nós vamos alterar aqui um pouco a sequência que estava prevista. Okay? De qualquer forma, passo a apresentar os oradores da segunda mesa redonda. Comecemos pela arquiteta Alice Tavares, investigadora na RISCO, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e coordenadora de Bruto Sísmica na Ordem dos Arquitetos. Eu vou fazer uma pequena, antes de continuar, o currículo destes oradores é vastíssimo, portanto eu vou resumir aqui para a nossa mesa redonda. O engenheiro Aníbal Costa e professor catedrático na Universidade de Aveiro. Destaco a presidência da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e ainda a especialidade em estruturas pela Ordem dos Engenheiros. O engenheiro e também o professor Carlos Chastre, que ainda não chegou, mas está prestes a chegar, professor no Departamento de Engenharia Civil na Universidade Nova de Lisboa, diretor do Laboratório de Estruturas também da mesma universidade, membro da Comissão da International Federation for Structural Concrete. O engenheiro Daniel Oliveira e professor associado da Universidade do Minho desenvolveu e desenvolve na sua atividade de investigação e coordenação em 3 comitês técnicos da RILEM relacionados com o comportamento de estruturas de alvenaria e construções com terra. Temos também o engenheiro Humberto Barum e também professor catedrático agora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, expert member of the International Scientific Committee of Earth and Architectural Heritage e membro da rede ibero-americana da Proterra. Engenheiro Paulo Lourenço e também professor catedrático da Universidade de Minho, responsável do grupo de estruturas e co-diretor do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia. É também o editor da International Journal of Architectural Heritage. E finalizamos com o engenheiro Rui Silva, que é ao meu lado, investigador de pós-doutoramento do mesmo Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho e tem-se dedicado à investigação da injeção de caldas na reparação e consolidação de alvenarias antigas e construções de terra. Faço esta pequena introdução para vocês terem conhecimento dos oradores aqui presentes e agora pedia então que se restringissem aos 10 minutos que têm para fazer as apresentações dos vossos trabalhos. Tá bem? E comecemos pela arquiteta Alice Tavares. Tá bem? Não sei se queres ficar aqui ao pé de mim, podes ficar aqui. Não temos, por isso podes te sentar aqui. Muito bom dia. Eu gostaria de começar por agradecer à organização o convite. Eu não vou propriamente fazer uma apresentação global da investigação que desenvolvo neste âmbito e vou antes colocar na postura de uma investigadora que é arquiteta e que desenvolve investigação e tem alguma preocupação sobre a defesa da construção em terra e, no fundo, a sua permanência no território. Nesse sentido, eu coloquei antes como título o desafio e a vontade, porque efetivamente são estas as duas coisas que nós precisamos ter no terreno para chegarmos a um enquadramento legal e normativo da construção. Como desafios, efetivamente, um primeiro passo é o reconhecimento de que este é um legado cultural. Este legado cultural, se é reconhecido, tem que estar enquadrado legalmente e, para além de um reconhecimento
desse conhecimento em termos dos regulamentos, quer sejam regulamentos municipais, quer sejam regulamentos relativos à aplicação, por exemplo, da reabilitação, e mais um código de boas práticas do que propriamente um código de construção. Tenho algumas reticências em relação a esse tipo de situação. Por outro lado, efetivamente nós temos que fazer uma aposta a algum nível de normalização, mas também coloco algumas reticências em relação a que nível de normalização é que é o adequado para a construção interna. Em termos da vontade, efetivamente vemos que existem alguns arquitetos resistentes que continuam a usar esta técnica antiga e nossa no terreno, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. Temos vários arquitetos a usar a construção em terra como um material normal de construção. Já a situação em termos da reabilitação é um bocadinho divergente, porque a postura é de um recurso ao edifício apenas como um objeto e não como um entendimento de que ele está inserido num contexto histórico. Uma primeira tentativa que nós tivemos, de certa forma, para alertar isto, teve a ver com uma publicação do Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios. Depois ainda publicámos um Manual de Manutenção e, finalmente, com a Maria Fernandes, o livro do Adobe. São tudo contributos para, no fundo, tentar afirmar a construção em terra. Em relação à reabilitação, temos talvez a situação mais crítica. Isto porquê? Porque, como existem poucos estudos sobre, efetivamente, o valor e, sobretudo, esse valor da arquitetura da construção em terra ser integrado numa prática de gestão urbana, o que nós verificamos é que acontecem situações destas, como por exemplo a casa dos avós de Queiroz, que há uns meses era aquele edifício que vocês veem à esquerda e que, se vocês passarem lá hoje, é a fachada do primeiro piso, do resto apenas a fachada principal. Pronto, efetivamente é assim. Se a postura perante a construção em terra ou perante o edificado antigo é esta, temos muito a trabalhar ainda, porque temos efetivamente reverter esta posição. A outra situação que nós verificamos sobre a construção em terra são, no fundo, duas atitudes, que é olhar para a construção em terra também como uma construção normal, em que podemos fazer alterações ao nível do resto do chão, que não há problema nenhum, ou podemos adicionar pisos também sem grande critério. Portanto, são outras duas situações bastante negativas. Ou então este género de enquadramento da fachada, que efetivamente, pronto, temos a fachada, pronto, é o grande legado que nós temos para o futuro, mas aqui temos dois níveis de atuação que, quanto a mim, estão a falhar. Um nível tem a ver com os municípios, com, efetivamente, qual é o papel que entendem que deve ser dado ao edificado antigo, que não deve ser este, do meu ponto de vista, e depois temos o papel de responsabilidade dos técnicos. E, efetivamente, os técnicos, quer sejam arquitetos, quer sejam engenheiros ou outras áreas do conhecimento que desenvolvem trabalho na área da construção, esta responsabilidade é também deles. Ou seja, se nós reconhecemos que atuamos no território e que essa atuação no território não é para 5 anos, não é para 10, pode ser para 50, pode ser para 100, efetivamente, se é esta a marca que queremos deixar, temos ainda também muito a trabalhar. Em termos da investigação que desenvolvo na Universidade de Aveiro, obviamente com outros investigadores, nomeadamente a professora Aníbal Costa, a professora Ana Velosa, em termos com o professor Roberto Barnum. A minha investigação incide sobre 3 grandes áreas. Uma área que tem a ver com o estudo da evolução do sistema construtivo e da evolução da arquitetura em terra, entendendo que passa por várias épocas, inclusivamente até ao período do modernismo,
e, no fundo, que alterações é que são impostas ao sistema construtivo em terra. Por outro lado, tenho duas outras preocupações ao nível da investigação que estão associadas ao que eu identifico como as causas de risco. Isto porquê? Porque no contacto que tenho com os municípios verifico que muitas vezes existem dois tipos de justificação que são dadas em relatórios técnicos para justificar a demolição de edifícios em terra. Um deles tem a ver com a questão estrutural, com a questão de se dizer, bem, o edifício está irrecuperável estruturalmente ou irá ser bastante oneroso e, portanto, deve ser demolido, nomeadamente, por exemplo, os edifícios que são sujeitos a incêndio, e nós sabemos, muitas vezes esses incêndios são situações não do acaso. Identificou-se um desses edifícios que teve um incêndio, fizeram-se ensaios e verificou-se que, efetivamente, as paredes em terra, neste caso de adobe, não tinham perdido resistência. Portanto, não se justificava a demolição total apenas porque o edifício tinha tido um incêndio. E atenção que isto já é a situação quase limite, não é? Porque efetivamente perdemos muito, uma vez que a construção em terra está, sobretudo, a jogar com elementos também de madeira. Por outro lado, existe a preocupação dos resultados que temos em termos de investigação serem integrados na pormenorização construtiva e na análise dessa pormenorização construtiva. Pronto, esse é um outro item. Por último, as situações ao nível de corte hídrico, porque quer as unidades ascensionais, portanto, quer os efeitos das inflorescências dos sais, quer também a diminuição ao nível da resistência das paredes na base, é também uma preocupação que eu tenho, e daí ter estudado quer as situações de corte hídrico mais antigas e estar a estudar, no fundo, a simulação em laboratório de algumas delas. Por outro lado, podemos verificar assim muito sumariamente quais são os grandes momentos que podemos tirar do passado em relação à alteração ao sistema construtivo em terra. Uma nota, em termos do estudo que eu desenvolvo, estive a fazer um levantamento a nível nacional do efeito do sismo de 1755 na construção e verifica-se que, efetivamente, para as áreas da construção em terra, existem danos na construção, mas praticamente não existem colapsos. E quando nós temos construção em terra e na região imediatamente a seguir temos alvenaria, por exemplo, de pedra, e os edifícios de alvenaria de pedra que ruíram e não os de alvenaria de terra, efetivamente existem aqui várias equações, no fundo várias análises que têm de ser tidas em conta. Do ponto de vista da legislação e de regulamentos, temos um primeiro impacto em 1903, com a decorrente até a nível europeu das situações ao nível das pestes. Efetivamente, isso implicou alterações ao nível do Código Civil, e pelo Código Civil implicaram alterações ao nível da construção. Tiveram, sobretudo, que ver com questões de salubridade que implicaram, de uma maneira geral, para todos os sistemas construtivos, incluindo para os de terra, aumentos ao nível de pé direito das construções e também a obrigatoriedade de uma base de ventilação. Por outro lado, um pouco mais à frente, vemos alterações, sobretudo quando entra em 1951 o REGEU. O REGEU na sua primeira edição, tem uma abertura para os municípios que tenham sistemas construtivos tradicionais e que pretendam que eles sejam mantidos. Coloca uma abertura para esses municípios desenvolverem um regulamento específico para esses sistemas construtivos, que se verifica que alguns municípios, efetivamente, estabeleceram mínimos para a utilização desses sistemas, nomeadamente, por exemplo, aqui em Aveiro, que estabeleceram quais eram as dimensões de espessura mínima das paredes, alturas, e sujeitaram, por exemplo, essa questão das alturas em relação ao tipo de fundação do edifício. Por outro lado, mantém-se também uma dimensão mínima ao nível do espaço de ventilação da base de 50 cm, para o caso. Um outro regulamento que acaba por afetar também a construção em terra, mas existe aqui um efeito pernicioso
tem a ver com a segurança contra incêndios e também com algumas preocupações sanitárias, em que verifica-se, pela análise dos pareceres portanto, que existem nos municípios, que os técnicos das câmaras efetivamente tiveram uma ação para além do que estava regulamentado. Ou seja, começaram a obrigar a aplicação das lajes de betão armado nos edifícios, por questões de segurança contra incêndios, e também por supostas questões de preocupações sanitárias, a obrigar também ao nível do resto chão. Pronto, este é um grande primeiro momento de desfazer, no fundo, do que era a tradição da construção em terra, apesar de nós já vermos anteriormente a esta fase a colocação de vigas cinta, que numa primeira fase eventualmente até é compatível, porque não é vigas cinta propriamente de cimento, mas depois acaba por ter esse tipo de características. E temos também, no fundo, uma certa... concomitantemente temos a entrada de escolas profissionais dirigidas à construção civil, que efetivamente não vêm garantir a qualidade da construção, e também uma diminuição ainda mais drástica das espessuras das paredes da alvenaria terra. Menos de um minuto. O que é que eu considero? Efetivamente nós temos, para a construção em terra, sendo uma construção tradicional e temos que entender isso de uma forma unitária entre a arquitetura e a engenharia. Isso quer dizer que a valorização da construção em terra tem que ser ela o elemento, do meu ponto de vista, tem que ser o elemento principal. E o que verificamos, isto são imagens retiradas de diferentes websites ligados à construção em terra, e vemos aqui uma não compreensão e uma não capacidade de trabalhar em termos de alvenaria de terra e a introdução das estruturas de betão armado e a colocação da construção em terra apenas como paramentos de enchimento. Não me parece que seja o caminho, nem mesmo o caminho de entender as alvenarias como paredes de betão armado. Isto para dizer que, efetivamente, temos que fazer uma mudança ao nível do paradigma da construção em terra. Temos que, se calhar, distinguir muito bem, em termos deste enquadramento legal, o que é uma construção com produtos industriais e que pode ser, efetivamente, toda ela, desde o início, desde a recolha de material até ao final, completamente normalizada e standardizada, de uma construção em terra que está muito associada ao local e, portanto, tem que existir aqui alguma margem para adequar ao sistema que é. Por outro lado, considero que a aposta deve ser na formação dos técnicos que estão a desenvolver, portanto, que estão a trabalhar na construção em terra, e que a normalização não deve ser total. Esta é apenas uma questão mais em relação aos municípios. Os municípios não devem destruir por falta de conhecimento, que é o que verificamos atualmente, não intervir, nem alterar, nem aceitar alterações com falta de conhecimento. Por último, eu coloquei aqui em jeito de provocação, quase que devíamos entender a construção em terra como património material, porque efetivamente estamos perante algo que vem de trás de uma tradição, e se tentarmos restringir apenas àqueles 4 parâmetros de legislação, segurança estrutural, conforto e eficiência energética, se quisermos enquadrar apenas no que nós conhecemos da construção moderna, não iremos lá. E, por último, apenas gostava de dizer que o legado cultural não se normaliza, e daí esta minha distância em relação a esta postura de tentar colocar a construção em terra apenas como um material de construção moderno. Obrigada. Passávamos então ao Daniel. Fica mais fácil falar para quadrar. Obrigado. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à organização pela realização de mais esta internet, muito importantes, e em segundo lugar, por me ter convidado a estar aqui a partilhar esta simples
como estamos aqui três colegas do Minho, nós temos desenvolvido investigação em diferentes... Faz-me só um favor, pega-me ali no microfone. Eu falo mais alto. É? Pronto. Ok. Portanto, como estamos aqui três colegas na Universidade do Minho e desenvolvemos atividades em diferentes áreas, nós organizamos internamente. Eu iria falar sobre o BTC e os colegas iriam falar sobre a DOB e sobre a TAI. Portanto, neste contexto, eu titulei a minha apresentação para partilhar de alguma forma a investigação, de uma forma muito ligeira, porque temos 10 minutos ou menos, o trabalho que temos vindo a desenvolver. Portanto, será algo sem grande suporte científico, mas basicamente de exposição do trabalho que temos vindo a fazer no domínio da construção em BTC, neste caso, construção moderna. Portanto, iria falar algo sobre os ensaios laboratoriais, ensaios em mesa sísmica e modelação numérica, que de alguma forma nos dão confiança para perceber o fenómeno do ponto de vista estrutural. Um dos grandes problemas será, sem dúvida, já foi discutido, vai ser discutido ao longo desta mesa redonda. A questão sísmica é um aspecto crítico para este material de baixas propriedades mecânicas. Nós temos já algum ponto de partida quando começamos a trabalhar, nós temos regras, boas práticas de construção, que não se limitam à construção interna, mas que são genéricas. Muitas vezes os engenheiros e os próprios arquitetos, como equipa, esquecem-se, e é importante num cenário sísmico observar minimamente estas regras. Por outro lado, temos também alguma normativa internacional, genérica, de terra, alguma mais específica. Eu destacava, no fim, a norma espanhola para o caso do BTC, mas há muito mais. Portanto, há muita construção. Só eu elenquei para, de facto, percebermos que existe alguma normalização dirigida essencialmente à construção nova. Do lado do trabalho da Universidade do Minho, nós tentámos perceber o comportamento por um lado, por outro lado pensar também na necessidade de reforço estrutural, se queremos de facto aumentar o desempenho. Eu coloquei ali a argamassa adjunta, não é visto como um reforço estrutural tipicamente, mas muitas vezes estas construções de BTC são blocos, não é? Conjunta seca, e nós percebemos quando temos uma construção conjunta seca, conjunta argamassada, o comportamento é diferente e de alguma forma nós melhoramos o desempenho estrutural, e nesse sentido eu atrevi-me a colocar ali como uma medida de reforço. Portanto, entendamos assim um bocadinho mais alto. Por outro lado, também temos a possibilidade de inserir armaduras internas nos orifícios, como está aqui mostrado naquela foto. E por outro lado também uma solução que é interessante, que é a colocação de malha das terras para, de alguma forma, melhorar o comportamento, essencialmente para fora do plano. Em termos de ensaios completamente desenvolvidos, e que depois poderemos usar este ponto para discussão, temos feito ensaios numa primeira fase dirigidos ao material, a questão do material em si, o solo como material de construção. Depois conseguimos fazer blocos, ensaiámos os blocos, os diferentes tipos de ensaios. Normalmente, com os blocos associados fazemos muretes e fazemos prismas, e foi muito importante para nós perceber qual é o comportamento mecânico deste material. Nós estamos com diferentes tipos de solos, isso tem influência. Solos também estabilizados com alguma porcentagem, com uma baixa porcentagem de cimento, e tentamos perceber de facto que valores é que estamos a falar. De facto, não há muita literatura em Portugal sobre este assunto. Portanto, fizemos também com paredes simples, paredes duplas e ensaios de compressão simples, compressão diagonal. Portanto, que são tipicamente os esforços que vão surgir se um dia quisermos fazer uma construção. Portanto, temos que encarar isto e perceber de facto esse comportamento. Por outro lado, é muito interessante perceber, e é fácil localizar o comportamento em pequenos provedos, mas também é muito importante perceber o comportamento de paredes à escala real. Foram também realizados no laboratório da Universidade do Minho de paredes à escala real, foram feitos ensaios estáticos, e tal, não te importas, desculpa, se funcionar bem, tem um vídeo, são 20 segundos. Tens a setinha em baixo, o play? Não, o clipe tem, não funciona. Não funciona. Não faz. Se carregares em baixo não funciona. Embaixo, Mas que precisas ouvidos num formato que é incompatível. Então, acabamos com 20 segundos. Muito bem, mas via-se para o ensaio. Nós aprendemos imenso com este ensaio, a equipa que esteve envolvida nisto, de facto, aprendeu imenso. Deixo a mensagem, existem um conjunto de teses no repositório da Universidade do Minho, se quiserem ir pesquisar. Portanto, todo este material que está a ser apresentado está publicado e está disponível gratuitamente no site da Biblioteca da Universidade.
Por outro lado, como o fenómeno sísmico é um fenómeno extremamente importante, nós realizámos um modelo na mesa sísmica da UNECA, um modelo à escala, porque de facto não era possível fazer um modelo real, tem aqui as fases da construção, portanto, vê-se uma tentativa de construir uma estrutura minimamente regular, com disposições construtivas adequadas, nomeadamente a viga de colamento que foi mencionada há pouco, de uma forma coerente com a restante estrutura. Também tem aqui um vídeo que também não vai funcionar. Imaginem. Pode ser que o formato seja azul. Não sei. Este comentário. Vai, ok. Está carregado. Não, está aqui. No meu computador, eu testei ontem à noite, para garantir a velocidade. Mas de facto, imaginem agora aquilo a oscilar, não é? E algumas paredes a fissurar. De facto, foi um comportamento melhor do que nós estávamos à espera. Este edifício foi feito sem juntar argamassa, portanto, blocos subpostos tipo Lego, com pequenos encaixes. Contudo, os argamassados com reforço, provavelmente o comportamento seria ligeiramente diferente. Nós percebemos que, de facto, a argamassa tem um papel importante, mas não vamos agora discutir esse aspecto. E depois, finalmente, e para concluir, a parte numérica, não é? Nós podemos fazer os ensaios, permite-nos ver o que é que está de facto a acontecer, permite-nos perceber imenso, mas isso são custosos e são demorados. Portanto, de alguma forma, a ferramenta numérica ajuda-nos a perceber de uma forma mais rápida e mais económica o que é que está em causa. E, de facto, para aquela casa foram feitos os modelos numéricos para percebermos, de facto, quais são os pontos críticos. Quais são, vocês têm três modelações muito simples da mesma construção, admitindo diferentes hipóteses. Do ponto de vista da estrutura é importante, percebemos o que é que está ou não está a funcionar, depois passamos a mensagem no futuro processo de dimensionamento. Não vou entrar mais em detalhe, só queria de facto partilhar estes aspectos, estes vários componentes, perceber, começar no material, fazer os ensaios por ali fora, portanto, bloco, prisma, parede real, ações, digamos, mais desafiadoras, neste caso a ação sísmica, e depois tentar fechar isto com uma modulação numérica. Ok, terminava assim. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por felicitar a organização deste evento com a iniciativa. Agradeço o convite para participar nesta mesa redonda. Cumprimento os restantes colegas da mesa redonda. Cumprimento a assistência. Nesta minha apresentação, para a qual tentei também ser breve, eu tenho inúmeros slides, mas enfim, irei passá-los rapidamente, centrando-me apenas nas mensagens principais que gostaria de dividir convosco. Bom, eu gostaria de começar por dizer que atualmente, como já foi dito, sou docente da Universidade do Porto, mas durante 17 anos fui docente investigador da Universidade de Aveiro, com quem colaborei ao longo de 17 anos e com quem continuo a colaborar neste meio de investigação na caracterização da construção em terra. E, particularmente, o foco do meu interesse tem sido a construção em terra da região de Aveiro, falamos de construção em adobe. Desde o início do nosso interesse por esta investigação, nós consideramos que seria muito importante conhecer bem o património local, caracterizá-lo bem. Portanto, uma das primeiras tarefas que desenvolvemos foi um inquérito alargado à construção em adobe no distrito de Aveiro. E aqui gostaria de abrir um parênteses para fazer dois agradecimentos. Em primeiro lugar, a todos os alunos da licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento que se associaram a nós ao longo destes anos nesta linha de investigação. E, em segundo lugar, um agradecimento também merecido a alguns técnicos das câmaras municipais da região, de uma forma desinteressada, enfim, economicamente e de uma forma apaixonada, se dedicaram a esta linha de investigação, entre os quais destaco aqui a amiga arquiteta Emília Lima, que sem, enfim, o teu apoio seria impossível termos desenvolvido na Universidade de Aveiro este trabalho. Bom, reconhecendo desde o início que seria impossível fazer um levantamento detalhado de todo o património na região, a estratégia que nós estruturamos desde o início foi um levantamento a 3 níveis, com níveis de detalhe crescente. No primeiro nível fizemos um levantamento que, enfim, foi basicamente centrado em inquéritos distribuídos junto dos técnicos com responsabilidade no património nas várias câmaras do distrito. Enfim, e daqui resultou um mapa com uma distribuição dos concelhos onde existe construção em terra, e que sempre falar da construção em adobe nesta região de Aveiro, com maior expressão. Passamos para o segundo nível, no segundo nível deste inquérito, aqui já para um conjunto de freguesias selecionadas no distrito,
percorrendo as ruas, fizemos um levantamento, sem entrar nos edifícios, ok? Um levantamento de características gerais dos edifícios, enfim, basicamente a nossa intenção seria, por um lado, contar o número de edifícios que existiam em algumas freguesias do nosso distrito e, por outro lado, levantar informação genérica como número de pisos, estado de conservação, tipo de uso, etc. No terceiro nível de investigação, aqui sim já entramos em alguns edifícios, selecionados como edifícios mais representativos, enfim, da construção existente na região, e aqui fizemos um levantamento detalhado de muitos aspectos construtivos de cada peça, de cada componente destas construções. Okay? Todo este inquérito tem servido, em primeiro lugar, para organizar e para, enfim, para suporte às tomadas de decisão que fizemos durante a investigação em laboratório e, por outro lado, enfim, isso que nos ajuda a conhecer melhor o património que temos, enfim, e esperamos que nós nos possa ajudar até no futuro a tomar algumas decisões, mesmo relativamente ao tema aqui em discurso, que é a normalização e standardização. Bom, a segunda fase da nossa investigação passou pela caracterização da unidade, a Adobe, que fizemos uma série de ensaios, de forma a estimar a resistência em compressão, tração deste material. Na fase seguinte, passamos à caracterização do comportamento da alvenaria e desenvolvemos, quer em laboratório, quer in situ, um conjunto de ensaios com geometrias de paredes distintas, com geometria de elementos estruturais distintos, enfim, sempre tendo como ambição conhecer melhor o comportamento mecânico deste tipo de alvenaria. Não vou entrar em detalhe nos números, não interessa, aqui enfim, estamos a discutir neste fórum a resistência, o único que eu diria assim, os valores de resistência, os números que resultam destes ensaios. O único que eu destacaria aqui é o seguinte, é que para a resistência em compressão, este tipo de alvenaria tem uma resistência que é normalmente suficiente para o tipo de cargas que construções de médio porte estão sujeitas. Já no que diz respeito à resistência à tração e ao corte, esta resistência deve ser dita, é muito, muito limitada. Desenvolvemos também, no âmbito deste grupo de investigação, um conjunto de ensaios in situ, ok? As conclusões que chegamos é que ensaios não destrutivos, como ensaios de macacos planos, permitem recolher informação muito útil no suporte às ações de reabilitação deste tipo de património. Os resultados que encontramos da aplicação deste tipo de técnicas não destrutivas aproximam-se muito dos resultados que encontramos na caracterização em laboratório deste tipo de alvenarias. Desenvolvemos em laboratório também um conjunto de ensaios em componentes estruturais da escala real, com objetivos distintos. Estamos, em primeiro lugar, o comportamento no plano deste tipo de alvenarias. Os resultados demonstram que, portanto, a capacidade, de chegar à capacidade deste tipo de elementos e também identificam as fragilidades que este tipo de material pode ter. Enfim, fizemos numa fase inicial um ensaio numa parede em I, sempre nesta fase com o intuito de estudar o comportamento no plano. Uma fase posterior, ensaiamos depois uma construção, um módulo, uma construção, portanto, com dimensões 4 por 3 metros, que representa não só o comportamento no plano das paredes da alvenaria, também algumas fragilidades que surgem normalmente no comportamento por fora do plano, enfim, e neste segundo modelo estudamos também aspectos como a influência das aberturas no comportamento mecânico destas alvenarias. Para os proveitos que temos ensaiado em laboratório, toda a nossa estratégia passou sempre, uma primeira fase, por estudar ou caracterizar o comportamento mecânico, identificar fragilidades, numa segunda fase, por estudar ou validar soluções de reforço. E também, sem entrar muito no detalhe das investigações que fizemos, basicamente concluímos que com soluções de reforço devidamente pensadas, devidamente desenvolvidas e, enfim, atacando as fragilidades das construções ou deste tipo de construções, podemos melhorar significativamente a segurança estrutural e particularmente a segurança face às zonas horizontais como a dos sismos. Okay? Isto deve, enfim, merece uma discussão, enfim, no âmbito deste país. Bom, finalmente, também desenvolvemos num projeto bastante, enfim, motivado pelo Sr. Aníbal Costa, que de certeza que nos irá falar um pouco sobre isto, um modelo à escala real de uma construção existente na nossa cidade, uma construção típica de característica do centro da cidade de Aveiro. Basicamente, neste ensaio, o objetivo não era tanto estudar o comportamento da alvenaria, mas sim o comportamento global. Okay? E, portanto, neste ensaio estão a haver duas fases. A primeira fase de caracterização, uma segunda fase de reforço. Basicamente, concluímos aqui de novo com intervenções pensadas e devidamente detalhadas. Podemos melhorar globalmente o comportamento deste tipo de construções, prevenindo alguns dos mecanismos mais frágeis que acontecem neste tipo de construções quando sujeitos a ações horizontais, como, por exemplo, colapsos de fachadas, por exemplo, colapsos de tímpanos, ok? Enfim, um aspecto também que interessará provavelmente discutir ao longo desta mesa, na fase de debate, na mesa. Continuamos
continuamos a trabalhar neste domínio, temos alguns projetos em colaboração com a Universidade de Aveiro, continuamos também a apoiar e nos vamos a envolver. Enfim, temos investido um pouco na utilização de técnicas não destrutivas no suporte à caracterização das construções existentes. Continuamos a desenvolver trabalho de caracterização mecânica em laboratório. Estamos a dar alguma importância ao comportamento da junta, um aspecto fundamental para a resistência mecânica deste tipo de construções. Estamos também a investir muito no desenvolvimento e calibração de modelos numéricos que permitam reproduzir o comportamento deste tipo de alvenaria. Recentemente desenvolvemos um ensaio in situ sobre uma construção da região com um sistema de airbags, com o intuito de estudar o comportamento das fachadas deste tipo de estruturas, deste tipo de construções para ações sísmicas fora do plano. E também, recentemente, fizemos início a uma campanha de ensaios no LUNEC, em colaboração de novo com a Universidade de Aveiro, também, enfim, de forma, numa fase inicial, a estudar o comportamento, a capacidade, na segunda fase, a testar algumas das estratégias de reforço. Relativamente à legislação, eu passaria aqui duas mensagens. Primeiro, em várias regiões do globo têm vindo a ser desenvolvidas e propostas normas com níveis de detalhe muito distintos, podemos vir a discutir, com orientações muito distintas. Até 2013, a maioria das normas, em quase totalidade, tinha foco apenas nas construções novas. Temos uma forma muito feliz de assistir em algumas regiões do globo o reaparecimento de novas normas e a atualização das normas existentes, por forma a contemplar já algum interesse e algum foco no património existente e na sua preservação e conservação e reforço. Com isto termino. Muito obrigado. Por convite, uma vez que são engenheiros de estruturas, têm coeficiente de segurança e resolvi mudar de máquina para ver se os meus vídeos funcionam. Não está bem? Não está certo que funcionam. Dizia também o meu colega Daniel Oliveira, se tiverem interesse nos vídeos que nós temos, eles estão todos disponíveis no YouTube, portanto podem descarregá-los e podem usá-los livremente. Eu vou falar sobre um projeto que nós temos estado a desenvolver no Peru, em conjunto com a Fundação IEM dos Estados Unidos e com o conjunto de uma universidade também parceira, que é a Pontifícia Universidade Católica. O Peru, como sabem, está dentro da zona de Bonel de Fogo e de sismos recorrentemente fortes. E, portanto, a história de catástrofes associadas às construções em terra é recorrente. São grandes sismos que têm, efetivamente, conduzem a um número de mortes elevadas e uma perda de património muito significativa. Mas, normalmente, quando temos um sismo de grande dimensão, cerca de 2/3 do património cultural, o valor construído na zona, desaparece. Para terem uma ideia da relevância dos sismos no local, nós temos aqui 3 imagens interessantes da Catedral ou da Igreja da Companhia em Arequipa, em que, como podem ver, ela teve em 400 anos 3 versões bastante diferentes e todas elas foram destruídas por sismos. Okay? E Arequipa está numa zona de confluência muito interessante, tem 3 vulcões, é uma zona fortemente sísmica e é a cidade, para mim, com as minhas estruturas mais impactantes. Portanto, basicamente, todos os edifícios têm apenas um piso, okay? Toda muito baixinha. Aqui, esta imagem que tem é o Mosteiro de Santa Catalina, portanto é um mosteiro que é património da humanidade. A segunda filha das famílias ricas iria para o mosteiro, com um dote muito significativo, com ajudantes, portanto não era uma vida muito difícil, mas podem ver que todas as freiras dormiam dentro das paredes, por baixo de um arco. E, portanto, o receio do sismo era evidente e não há nenhuma cama que não seja feita dentro de uma abertura de uma parede muito grossa e por baixo de um arco que tem grande capacidade sísmica, quer no plano, quer fora. Já falamos hoje, já vimos hoje um pouco sobre as estruturas em terra. Eu queria mostrar 2 vídeos. Isto são ensaios feitos em colaboração com a Universidade Pontifícia no Peru. Isto é uma construção muito simples em terra, em adobe, e podem ver a forma de ruptura típica destes géneros de construções, em que o colapso é local e a perda é integral. Okay? Portanto, são construções relativamente mal ligadas e a consequência é este tipo de catástrofe. Isto é um sistema de reforço que tem sido bastante utilizado no Peru, que são umas redes poliméricas, portanto, é uma rede de polímero que está esticada e, portanto, tem mais resistência e tem rigidez imediata. E podem ver que, de facto, para a mesma ação sísmica
A proteção do património construído é total, mas atenção, isto é um sítio de grande dimensão. Isto implica reconstruir o edifício. Portanto, nós estamos a proteger vidas, estamos a proteger os bens no interior do edifício, mas este edifício é recuperado. O que temos ali é algo que neste momento se move quase como um fluido, porque não tem qualquer rigidez e tem movimentos de gravidade. Portanto, a vulnerabilidade deste género de construções resulta essencialmente das características que vimos antes, um material muito pesado, um material com baixas propriedades mecânicas e um material que normalmente tem muita falta de manutenção. Por exemplo, no Peru, a maior parte dos monumentos, igrejas e casas que eu vejo, todas elas junto às fundações, sendo um país seco, têm o adobe fortemente deteriorado. Poderá ser problemas de condensação, não é claro, não é umidade ascensional em princípio e não será dada à chuva porque eles também têm muito pouca chuva. Mas o adobe, na fundação, e é na zona onde a gente precisa dele quando vem o sismo, está bastante deteriorado em todas as construções que eu tenho visto. Com isto vocês devem estar a pensar que eu sou contra as construções em terra, mas verão já a seguir que nós estamos a trabalhar e a tentar reforçar este centro de construções. Okay? Portanto, nós fazemos parte do segundo projeto financiado pelo Getty. O primeiro projeto foi um projeto pensado para definir técnicas de reforço, mas muito pensadas no primeiro mundo. E, portanto, nos países desenvolvidos, chegaram à conclusão que tudo o que foi desenvolvido era não aplicável nos países em desenvolvimento. E, portanto, o projeto está a ser concluído neste momento, que há muita documentação disponível no site do Getty, se quiserem lá buscá-la, há muitos relatórios disponíveis. O projeto está em desenvolvimento a usar ferramentas tradicionais, ou seja, vamos intervir, mas vamos intervir a pensar em países em desenvolvimento com materiais essencialmente locais e de baixo custo. Portanto, nós estamos envolvidos em 4 casos de estudo, que tentam de alguma forma representar o património monumental no Peru. Esta obra está em fase de conclusão, estará terminada no próximo ano. Esta obra foi fortemente danificada pelo sismo de Pisco e, devido a um problema de propriedade, só vai entrar em obra no próximo ano, mas vai de facto ser obra executada. Esta, veremos a seguir, está também muito danificada apenas por falta de manutenção. Poderá ter havido sismos antigos, mas é essencialmente um problema de falta de manutenção. Portanto, o estado que tínhamos as construções era as duas bastante danificadas, esta, de facto, com perdas de material, com perdas de material na fundação, nas paredes, com bastantes fendas e com alguns escoramentos temporários. Esta, em resultado de um conjunto de sismos grandes, em situação de dano bastante severo, quer nas fachadas, quer na construção central, que é toda em madeira, que desapareceu em grande parte. Okay? Portanto, foi feito um conjunto de ensaios, como já vimos hoje, que são razoavelmente tradicionais em engenharia e razoavelmente, eu diria, hoje standard, que utilizam os materiais tradicionais, mas que ensaiamos os adobes originais, ensaiamos construções mistas de adobe de madeira e um conjunto de outros elementos. Fizemos ensaios habituais no local, portanto, quer ensaios de propagação de ondas elásticas do material que nos dão informações mecânicas, quer ensaios que nos dão informação não no material, mas na estrutura como um todo, associados a medições de vibrações. Bom, e depois então, evidentemente, fizemos projeto de intervenção, nós apoiamos o projetista neste caso, portanto apoiamos o projetista que é um engenheiro peruano e discutimos com ele as soluções possíveis de intervenção para este caso de estudo e simulamos essas intervenções em computador para ver que efetivamente as intervenções eram seguras. Basicamente o que nós tínhamos era uma vulnerabilidade elevada, associada à deterioração, a muito pouca ligação entre os materiais, e o que tentamos fazer foi colocar um conjunto de, se quiserem, ligações pelo interior, pelo exterior, de forma a ter um comportamento uniforme, um comportamento global da construção e consolidar o material que estava muito deteriorado. Isto baseou-se também num conjunto de ensaios que foram feitos de grande dimensão no Peru, um conjunto de ensaios, por exemplo, em ancoragens de elementos de madeira, que são muito habituais no Peru, um conjunto de ensaios de definição de sistemas de reforço baseados essencialmente em madeira, baseados também na aplicação de algumas geomalhas para conter os elementos no caso de um sismo forte e impedir a sua deterioração global e também, digamos, a adição de alguns contrafortes onde eles eram necessários. Portanto, foram feitos depois um conjunto de simulações e podem ver aqui, isto seria a ruptura, por exemplo, da igreja em Quimutã, que é próxima de Cusco, a cerca de 4.000 metros de altura, e
como ela sofreria ruptura no caso de um sismo e como ela sofreria ruptura após reforço, com adições de contrafortes e com adições de ligações convenientes entre as paredes e com a cobertura. A mesma coisa para a Catedral de Ica, portanto a obra inicia-se no próximo ano, todo o interior é madeira e de facto a ruptura localizada nesta parede e depois também na fachada e a ruptura uniforme distribuída após o sistema de reforço. Para concluir, julgo que estarei mais ou menos dentro dos meus 10 minutos. Isto é um caso muito emblemático no Peru, é a Igreja de Misca, sofreu o sismo em 2014, a igreja tinha sido totalmente reabilitada, não chegou a ser inaugurada e nunca foi inaugurada. Porque antes de ser inaugurada, surgiu um sismo de muito pequena magnitude, para os engenheiros presentes 4.2, o 4.2 é de muito pequena magnitude, ou de moderada, infelizmente é um sismo próximo, e a igreja, como podem ver, antes de ser inaugurada, teve de ser escurada. Há aqui problemas claros, por exemplo, é absolutamente, eu diria, errado, pouco avisado, por exemplo, adicionar um contraforte sem o ligar. Os contrafortes que nós adicionamos em Comitamo e que os ligamos têm 1.7 metros de largura. São mais ou menos as recomendações, na maior parte da normativa, que é o contraforte da mesma largura da parede. Isso não é obrigatório. Mas, portanto, temos uma parede de 1.7, não temos um contraforte de 1.7. E ligamos-o convenientemente. Nós fizemos as contas. Se não ligássemos, eu precisava, em vez de um contraforte de 1,70 m, precisava de um contraforte de 4,5 m para ter a capacidade de sismo. Porque ele funciona em separado. Aqui esqueceram-se de ligar, a consequência é esta, é que ele não funciona. E, portanto, isto são as obras em curso neste momento em Comitamo. Como vos disse, a obra está praticamente em fase de conclusão, com elementos de madeira, existe bastante madeira na construção, existem umas geomalhas nos elementos novos, de facto, para se o sismo forte vier, para impedir a deterioração, a desagregação, a explosão do material, sendo certo que a seguir eles vão ter de ser reparados. Muito obrigado. Da Universidade Nova e tenho aqui, eu tenho trabalhado essencialmente noutras áreas e, embora a minha experiência profissional, eu antes de vir para a Universidade eu tive cerca de 10 anos a trabalhar em projetos e a fazer coisas relacionadas umas vezes com isto, outras vezes com obras mais complexas. E digamos que em algumas das intervenções, e uma delas em específico que eu tive, em que participei, deixou-me um pouco apreensivo em relação às estruturas de terra. E só mais tarde é que, pronto, comecei, apesar de ter estar nos dias de hoje, estar relacionado com áreas da reabilitação, mas eu nunca olhei muito para as estruturas de terra como uma possibilidade interessante de reabilitar. E, portanto, devo confessar isto antes de mostrar o que é importante. Ou seja, em relação ao tema em si, por isso mesmo eu acho que não se pode falar, em especial, dizer que vamos falar em estruturas em terra, temos que, de facto, definir se queremos uma estrutura nova, se estamos a falar de estruturas de terra, estruturas novas, estruturas antigas. O comportamento, como se viu aqui, e como o que eu vou mostrar ali em relação a algumas é completamente diferente. Depois, a questão do local, a construção de terra, por exemplo, aqui no norte pode ser uma coisa, lá embaixo, no sul pode ser um pouco pior. Portanto, há aqui um pouco que uma norma, e aqui um pouco às questões que nos trazem cá, uma norma, digamos, que terá que ter em linha de conta esse tipo de situações, da mesma maneira como a função para o qual o edifício se destinará. Só para começar, eu tive, já foi uma coisa de há 20 anos, pediram-me para prestar apoio numa obra, e isto é no Alentejo. E o que tem aqui assim, isto aqui não tem nada a ver com a Adobe, mas tem a ver com o que eu vou mostrar, isto é em 360 graus, isto é uma casa integrada dentro do parque urbano de uma vila, no Alentejo, e que eu cheguei à conclusão que era o típico do que acontecia naquela zona. E esta casa tem um conjunto de intervenções que foram feitas, são casas que muito provavelmente têm mais de 200, 300 anos, e foram tendo intervenções ao longo do seu tempo.
E, portanto, depois dá coisas deste género. Portanto, ou seja, esta primeira parte é uma zona que tem aqui tijolo de barro. Depois tem uma zona ali, não sei se está para apontar. Portanto, tem aqui uma zona onde, não sei há quantos anos, houve uma intervenção em que em cima daquela zona passou a existir uma zona de pedra de alvenaria. Depois, isto continuando, tem aqui algumas paredes transversais, mas depois tem algumas coisas interessantes, que estas paredes transversais foram colocadas aqui assim. Esta parede inicial que estava a ser feita, se repararem, digamos que foi feita em torno de uma parede que já existia. E, portanto, não houve muito cuidado na ligação entre a parede existente e a parede nova. Portanto, há um conjunto. Depois, agora chegamos à questão da taipa. Numa das fachadas era, de facto, pedra de alvenaria, na outra temos aqui uma questão de taipa. E esta taipa tinha outra característica, que era este edifício teve, ao longo da sua vida, várias funções e também teve, digamos que aqui as águas, que neste momento estavam nesta direção, já tinham estado numa outra direção. E, portanto, isto aqui a taipa foi acrescentada numa determinada zona, porque depois vê-se aqui, digamos que a outra zona do telhado fazia esta ligação. E, portanto, isto para dizer que depois também numa das outras paredes se vê aqui digamos que a taipa que foi sendo acrescentada também ao longo do tempo, do período de vida útil do edifício. Depois, aqui há algumas zonas, esta construção tem zonas com os tais tijolos de barro vermelho, com as zonas, com algumas zonas também em alvenaria de pedra, as zonas depois também em taipa. Isto para dizer o quê? Nós, quando temos a intervenção, temos um problema complicado, que é como é que eu caracterizo esta estrutura. Isto é uma estrutura típica de uma casa com mais de 300 anos no Alentejo. Portanto, a questão é, quando nós vamos pensar na fase da normalização, temos que pensar o quê? Temos que dividir logo à partida o tipo de terra que nós pretendemos normalizar, não é? Estamos a falar de taipa, de tijolo ou dos blocos de terra compactada. E, portanto, tudo isto, agora algumas imagens, tudo isto mostra algumas boas aplicações, mas mais de construções novas. As construções antigas, em algumas zonas do país, por terem sido feitas ao longo de várias centenas de anos, têm diferentes tipos de construções que, do meu ponto de vista, torna difícil, muitas vezes, a sua reabilitação. Portanto, em termos de construções novas, de facto, tenho visto coisas bastante interessantes, com vários materiais, não é? Desde a madeira, o betão, o aço. Portanto, há aqui um conjunto de situações. Agora temos que as destrinçar em termos de se queremos utilizar um tipo de material, que tipo de material é esse, e as regras têm que ser um pouco diferentes. Não é a mesma coisa construções deste tipo, não é? Com os BTCs, ou as construções, qualquer uma destas construções, a resposta sísmica e o comportamento da estrutura não é mesmo. Pronto, era um pouco isto a primeira intervenção para, no fundo, despertar aqui algumas. Obrigada. Passo agora à Silva. Bom dia. Queria agradecer ao Centro da Terra por me terem convidado para estar cá presente hoje. Devo dizer que a minha experiência durante este painel é muito mais reduzida, mas desde que iniciamos a investigação em terra, eu estive presente desde o início dos trabalhos, portanto, na Universidade da Minho. E de facto o que eu vou apresentar hoje é dedicado ao tema da taipa,
e é um trabalho que resultou de uma série de alunos ou de investigadores que colaboraram connosco. Basicamente, eu vou dar uma visão geral do trabalho que temos desenvolvido na Universidade do Minho e espero que sirva depois para alimentar a nossa discussão posterior. Temos o conteúdo, eu de certa forma vou falar em 6 temas. Vou começar pela caracterização do solo. Quando nós começamos a estudar este problema da taipa, tivemos que perceber o que é que era o material. Portanto, começamos por solos, recolhemos solos do Alentejo e começamos a estudar, tanto usando ensaios expeditos, que são os ensaios que nós conhecemos da bibliografia, que são aqueles ensaios simples, e também realizamos ensaios laboratoriais, que são basicamente os ensaios geotécnicos que nós realizamos no laboratório. Para além disso, tentámos perceber qual era o desempenho da nossa talha. Não é? Para isso realizamos ensaios de compressão, também realizamos ensaios de compressão diagonal, que nos permite ter uma ideia de qual é a resistência ao corte e qual é o comportamento ao corte deste tipo de material. Também temos vindo a desenvolver ensaios não destrutivos, por exemplo, ensaios de vibração ambiental e ensaios de sónicos. Também temos vindo a desenvolver ensaios de durabilidade, não é? Estão subjacentes a este tipo de construção. Nós queremos uma construção durável. E para além disso também temos andado a perceber como é que são estas construções, não é? Perceber quais são os seus defeitos, as suas qualidades, e para isso temos feito levantamentos de campo, não é? Sobretudo localizados na zona do Alentejo, o que depois nos permite alimentar uma série de bases de dados, não é? E perceber, por exemplo, qual é a cultura sísmica associada a estas construções. Por exemplo, é muito comum termos a utilização de tirantes, também é possível encontrar contrafortes, neste caso são contrafortes do género do Peru, que estão completamente desligados, e também é possível encontrar paredes que foram reforçadas nos cantos com elementos, que podem ser de madeira ou de pedra. Além disso, com este levantamento também podemos retirar dados geométricos destas construções e perceber qual seria o seu desempenho sísmico, obviamente de uma forma muito simplificada. Além disso, um outro tema de investigação é, temos o património, está degradado e é preciso reabilitá-lo. Uma das coisas que temos estudado é a reparação de fendas. E nós desenvolvemos uma técnica, não é? Criamos caudas compatíveis, em que a ideia é injetar estas caudas para fazer a reparação dessas fendas. Uma cauda, não sei se sabem, é um material fluido, mas quando endurece, permite ligar o material que é dividido por estas fendas. Para além disso, também temos dedicado ao estudo do reforço, não é? Reforço sísmico, do género que é esta técnica que nós estudamos, que são os rebocos armados, é uma técnica do género da técnica que foi apresentada para o caso do Peru, não é? Em que nós tentamos estudar uma solução compatível, mas também de baixo custo. Portanto, estudamos argamassas compatíveis e também redes, malhas de reforço que nos permitem dar essa resistência ao reboco e, de certa forma, permitir que a taipa resista ao sismo. Mais uns exemplos dos ensaios que têm sido desenvolvidos no âmbito do estudo desta técnica.
E, finalmente, também nos temos dedicado à análise avançada, à análise numérica avançada deste tipo de construções, com modulação por micromodulação ou macromodulação, em que, por exemplo, neste caso, tentamos estudar qual é o efeito da introdução desta malha, destes rebocos armados no comportamento sísmico da construção. E obrigado pela vossa atenção. Finalizamos então com o professor Aníbal Costa. Diria outro, depois já foi dito, pouco tenho a dizer, porque não queria dizer nada, mas fui convidado e aproveito para agradecer. O convite me foi formulado para falar um bocadinho da nossa experiência. É evidente que a experiência foi muito partilhada ali com o professor Roberto Barão, e ele já mostrou muito do trabalho que nós tínhamos vindo a realizar. E eu só ia por uma razão muito breve e deixar umas questões finais, até porque, para além de eu ser gestor, etc., sou projetista da sistema. Portanto, como trabalho em projeto há muitos anos, há 40 anos, ou mais de 40 anos, e estou sempre com problemas nesta parte de edifícios antigos, em que nós temos de reabilitar, trabalho na reabilitação há mais de 30 anos, portanto temos sempre este problema o problema das construções existentes, de as conhecer e como intervir. Eu costumo dizer, para a gente intervir numa construção existente, o fundamental é conhecê-la. E para a conhecer temos de fazer uma série de ensaios, uma série de reflexões e, essencialmente, depois ter, enfim, alguma coragem para fazer determinadas coisas. Portanto, eu vou, essencialmente, dar uma ligeira introdução, depois levantar dentro dos nossos problemas questões que interessam resolver, na minha opinião, e depois uns comentários finais. Nós temos tentado fazer um levantamento de caracterização de parque edificado na região de Aveiro, muitas delas inseridas no que o Humberto já referiu, também muito do trabalho que ela faz de determinado tipo de casas que nós pensamos com valor cultural e patrimonial, que achamos fundamental preservar para termos uma memória futura, que infelizmente esta região é um bocadinho esquecida disso, e tem de aproveitar este fórum para falar sempre do mesmo. Não é? Há coisas que nós temos de preservar, que depois deitar abaixo não é possível recuperar. Infelizmente, nesta zona, não é só, e fosse só nessa zona, em quase todo o país, as pessoas vão destruindo aquilo que tem valor para ficar com os mamarrais que estão a construir cada vez pior. Nós começamos normalmente o trabalho por fazer um levantamento do terreno, da terra, da seleção da terra que deve ser usada no adobo, para até procurar ver os ajudantes que devemos lutar para ter uma terra com um melhor comportamento. Depois tentamos pôr os alunos a fazer, a fabricar e a produzir adobo. Para além de usarmos muito adobo, também parte das munições que são efetuadas na zona, nós vamos recolhê-los e vamos levá-los, vamos para o laboratório e chegamos várias vezes a ter lá mais de 1000 adobos para podermos fazer depois ensaios sobre eles. Mas, portanto, também todo este processo é transmitido aos alunos para eles saberem como é que se faz, como é que se produz. Depois construímos paredes e casas para ensaiar, como o professor Roberto referiu. Tentamos ensinar tudo isto é feito pelos alunos, tentamos ensinar a sermos construtivos, não só as paredes, mas depois as coberturas, os tipos de coberturas, como é que elas são feitas, como é que elas devem apoiar, como é que elas devem ligar, fazer-os perceber que uma coisa é ter uma cobertura destas pousada em cima das paredes, outra coisa é ter a cobertura ligada às paredes, a diferença de comportamento que isso introduz. E depois é evidente, tentamos mostrar o que existe e as várias utilizações do adobo na região. Isto é transmitido, no fundo, para passar a mensagem do valor cultural e patrimonial que nós temos na nossa região e que é fundamental preservar. Esta mora vai entrar agora em obras, também temos aqui adobo. As pessoas às vezes olham para isto e esquecem-se que a maior parte das suas obras é em adobo. Também tive o prazer de participar neste projeto. Depois temos o conhecimento. Para intervir, como eu disse, nas construções é fundamental nós termos conhecimento.
para depois podermos usar esse conhecimento. Muitas vezes pensa o problema legal. O problema legal não existe. Desculpem. Legalizar uma construção em adobe, legalizar uma construção em alvenaria existente, qual é o vosso problema? Quando nós vamos fazer uma reabilitação do edifício existente que é em alvenaria, quem é essa travessa? É o técnico. Qual é a diferença entre uma construção em alvenaria e uma construção em adobe? Nenhuma. Tem a saber demonstrar que está lá a resistir às cargas que vão ser introduzidas. Portanto, não ponha o problema de normalização ou legalização para fazer meter um projeto na Câmara de uma construção em adobe. Senão, como é? Quem é que legalizava as moradias que existem por aí em alvenaria de pedra, ou quem é que faz a reabilitação de edifícios construídos em alvenaria, quem é que faz a legalização dos edifícios em Lisboa, que deixam as paredes, que eram restos de sismos, em pé, para manter depois umas estruturas por dentro apoiadas nessas paredes? Quer dizer, quem é que legaliza essas paredes? Onde está a norma para legalizar, para verificar essas paredes? Portanto, isto é uma questão de projeto. Quem faz o projeto tem de saber buscar valores para poder dizer que aquilo está em segurança. E depois meter um termo de responsabilidade. É para isso que se faz o projeto. Portanto, para isso é preciso este conhecimento. Nós temos de ter conhecimento da resistência dos diversos materiais, como é que eles funcionam, quando isolados, quando associados, etc. Isso é que é fundamental as pessoas terem. E por isso é que nós fazemos os ensaios às argamassas, fazemos os ensaios aos elementos individuais, fazemos os ensaios aos conjuntos desses elementos, porque quando falamos em alvenaria não estamos a falar em adobos, estamos a falar de adobos associados a uma argamassa. Portanto, isso é que faz a alvenaria, e portanto é esse material que nós temos que conhecer, e depois temos que conhecer o seu material em conjunto. Não é? Temos que conhecer como ele faz. Aqui vemos o processo, foi aqui para usar para construir esta casa, usamos o BTC, e portanto construímos a casa BTC para ser à escala. E portanto depois pusemos, se isto funcionasse, eu iria mostrar um filme engraçado. Esta casa foi ensaiada, enfim, ensaiada com no fundo, com uma mesa sísmica que nós inventamos, ou seja, nós fizemos a pegar numa carroceria de um caminhão que tem uma carga a meio, e pusemos a levantar a plataforma para um sentido e para o outro, ou seja, simulamos o sismo, a ação da gravidade, até a parede cair, até a casa cair, e depois reforçamos a casa, se o reforço foi introduzido, e tornamos a ensaiar a casa. E se tudo corresse bem, deveria dar agora aqui um vídeo. O reforço aumentou a ação, permitiu-nos aumentar a ação 2,5 vezes, portanto o reforço introduzido com ligações. Nós fizemos essencialmente ligar a casa, ligar as paredes entre si, melhorar as ligações e ligar o telhado às paredes e à casa. Este seria o vídeo, que teoricamente corre, mas corre numa velocidade muito lenta, como vocês podem ver, isto está mesmo, eu ainda tentei acelerar para não ser mais, não consigo, mas portanto, talvez chegue ali uma fase em que se vê, isto pensamos no início, vou tentar puxar isto à frente, se eu soubesse, no sentido assim e assim. E ao fazer este movimento, no fundo, é que nós estivéssemos a submeter a casa à ação do seu peso próprio, que me permite, no fundo, ter uma porcentagem da aceleração da gravidade, que permite perceber a magnitude do sítio, no fundo, permite ter ideia do valor dessa força. Portanto, isto, vamos ver, levanta neste sentido, levanta no outro, levanta no sentido vertical, e isto, no fundo, permite ter uma noção de como qual é a resistência. E a Bias vai chegar a um ponto, vão ver que é aquele elemento mais alto. Esta é uma casa típica aqui da Aveiro, há várias casas. Esta parte da frente é o elemento que vai ser o primeiro a cair, como seria natural. Portanto, este elemento da frente acaba por, ao fim de algum tempo, de alguns movimentos, tombar. Não é? E, portanto, esta é a situação que agora interessa ser aqui. Portanto, eu deixava agora estas questões que eu acho que é fundamental resolver, que é, em primeiro lugar, intervir no existente. Como é que nós devemos intervir no existente? Na minha opinião, conhecer o objeto a intervir. Fundamental. Ninguém pode intervir no edifício sem conhecer muito bem esse objeto. Depois, reforçar. Para reforçar o edifício,
mais uma vez, é fundamental conhecer o objeto. Conhecer, saber como os anteriores mostraram, fazer ensaios de diagnóstico. Nós fazemos normalmente um relatório de inspeção e diagnóstico, tentamos conhecer os materiais, temos consultivos, como é que o edifício está, qual é o seu estado atual, só depois assim é que nós podemos entrar dentro dele. Depois, outra modalidade que existe hoje muito, que é substituir. Esta aqui é evidente que é uma coisa primária. Eu não conhecia nada do que anda a fazer. É evidente. Só substitui quem não percebe nada disto. Depois, uma segunda é reconstruir, ou aprovar, aquilo que estava a falar um bocado. A função primária é perceber alguma coisa do assunto. É um contrário que tinha dito. Comentários finais. O conhecimento é estar para quase todos os nossos problemas. E era só isto. Muito densas em informação e também um bocado forçado pelo pouco tempo que tiveram disponível para apresentar a síntese do que se tem feito e do que está a ser feito nestas universidades, mas só por si, cada uma destas apresentações, vamos pegar nela e estar aqui à conversa a discutir todos os pontos que foram aqui focados. Então, vamos poder fazer isso e temos aqui a propósito disso, estas apresentações com autorização, naturalmente, dos oradores vão ficar disponíveis, mas quem quiser ter acesso a elas. Depois o Centro da Terra, deixa-me só completar. Eu não sei se vocês estão a par, o Centro da Terra tem um fórum, um site onde temos apresentado sempre, as apresentações são gravadas e são disponibilizadas nesse fórum, por isso dá perfeitamente para vocês consultarem o que é que já foi feito, virem a assistir novamente isto, e as apresentações que têm sido mostradas aqui por cada um dos oradores, nós pedimos autorização aos oradores, obviamente, e com a autorização deles aí estarão disponíveis para quem quiser consultar. E depois agradeço, o fórum está feito para a participação de todos. É essencial compreender. Também nós aqui falamos uma série de questões, mas quem está cá fora também tem questões, apresentem as vossas questões, que assim isto ajuda-nos também a preparar todas estas sessões e a virmos a buscar as respostas que são necessárias, está bem? Obrigada. Pronto, como dizia, como estamos com alguma limitação de tempo, vamos mudar aqui um pouco a estratégia da mesa redonda e vamos apenas lançar ao debate restrito os oradores uma ou duas questões, depois vamos fazer uma breve pausa e retomaremos depois com uma discussão mais alargada, mais aberta, com as restantes questões de modo que trazíamos. Quer dizer, face ao que nós acabámos de ver aqui, a quantidade de informação relevante, fico com uma ligeira impressão que as nossas questões são muito primárias face a tudo o que já foi aqui dito, mas de qualquer maneira são questões, algumas delas de fundo e que interessa assentar, tendo como foco a questão do enquadramento legal. Já vimos que há aqui opiniões muito convictas sobre esta questão do enquadramento, do desafio que realmente se coloca aos projetistas, e é bem verdade esta síntese que o professor Aníbal acabou de fazer. E também nessa síntese final, já agora, transporto aqui para a primeira questão que aqui temos, que já foi, a opinião do professor Aníbal já foi revelada, mas também era interessante ter aqui a opinião de mais alguns dos oradores sobre a abordagem, portanto, a questão da cultura de intervenção na construção interna. Esta questão coloca-se em particular na reabilitação do legado que temos, que de facto é vastíssimo. Há primeiro que diferenciar a questão da reabilitação daquilo que é a construção nova, ou predominantemente nova, mas pensando na reabilitação, de facto temos muita coisa a fazer. Eu diria isto, eu retive disto de uma publicação da Mariana Correia há uns anos atrás, em que ela apresentava um levantamento, um mapeamento a nível europeu e da América Latina, do que era tipicamente a abordagem em termos de intervenção da reabilitação. E ela deixou uma imagem relativamente clara, que é nós na Europa do Sul e na América Latina temos uma cultura
tendencialmente levada para a conservação e restauro. Nesta tentativa, dizia o professor Aníbal, do esforço e do exercício, que assim é difícil de conhecer o que estamos a matéria que estamos a trabalhar e com base nesse conhecimento, então, intervir. Mas, talvez até por outras razões ligadas à indústria, sabemos que há outras zonas da Europa, na Europa do Norte, por exemplo, em alguns países, na Alemanha, não só, tem algumas experiências já diferentes, tem uma abordagem um bocadinho diferente, mesmo no que toca a processos de reabilitação. Então, muitas vezes acabam por ir por esse facilitismo, diria, de reconstruir e desenvolver soluções mais na linha da pré-fabricação. Portanto, o desafio que aqui está nesta frase é perguntar se isto é de facto assim, na vossa percepção, se na nossa cultura, em concreto no nosso país, se existe de facto esta tradição da conservação e restauro em detrimento de outras abordagens talvez mais radicais de... Agora ia-vos pedir para usarem o microfone, um a um, que é para se ouvir melhor o que é que cada um fala, está bem? Porque nós estamos a gravar, é só ligar aí, olha, não tem aí uma coisinha. Tá, agora experimenta. Pronto, eu ia colocar esta questão primeiro à Alice, representante da arquitetura aqui no painel, se já deram conta, a perspectiva que ela tem sobre esta possibilidade de reconstrução restauro versus reconstrução, certo? Portanto, o que é a nossa, o que é que continua a ser a nossa tradição portuguesa, o que é que nós devemos adotar como regra? Eu acho que, efetivamente, nós não temos tradição de conservação e restauro de construções em terra. O que temos é de substituição e de uma tentativa de colocar as construções em terra dentro de uma lógica das construções atuais de que estão armadas. Portanto, é muito recente a procura por parte dos técnicos, quer arquitetos, quer engenheiros, do conhecimento destas construções para reabilitar efetivamente, para as conservar. O que verifico, por outro lado, é que essa preocupação efetivamente está mais sobre os proprietários. Há muitos proprietários que procuram, eles em primeira linha, que procuram ver de que forma é que conseguem conservar, porque os técnicos não lhes respondem às questões da conservação. Pronto, é esta a prática que eu vejo em termos de aplicação da construção interna. Existe, mas da parte dos proprietários existe de facto essa tendência de procurar conservar primeiro tudo antes de optar por outras soluções de se são os proprietários primários, digamos assim, se são os proprietários que no fundo têm uma ligação familiar ao edifício, ok, mas não vou o que nós verificamos dois tipos de situações. Verificamos uma que é a dos proprietários que, no fundo, recebem os edifícios por herança e têm esse lado afetivo, e eu acho que a construção em terra tem, ao contrário de outros sistemas construtivos, tem esse lado afetivo e, portanto, de ligação mais até ao material. E, nesse sentido, eles procuram, efetivamente, para conservar. E procuram estratégias que dizem de mínima intervenção. E se nós agora estamos a entrar na chamada economia circular, etc., essa questão da mínima intervenção teria toda a lógica. Temos também iniciativas ao nível de estrangeiros que compram edifícios em Portugal e em terra, propositadamente, e que querem conservar, inclusive querem fazer a ampliação ou alteração em terra. Temos essas situações. Todas as outras situações que são mais de compra do edifício, mas sem nenhuma ligação afetiva, efetivamente, a intervenção nem sequer é de reabilitação. É uma intervenção de demolição e construção de uma estrutura nova. Daniel, ainda vou seguir nesta questão já agora. Em que medida é que esta mentalidade está em linha com a investigação recente nas universidades, em termos de técnicas, não é? Vimos o caso do Rui apresentou, técnica de consolidação, mas há variedíssimas, consolidação e reforço. Em que medida é que esta mentalidade
depois tem resposta na investigação recente. Ou melhor, isto reflete-se na quantidade de estudos virados para a consolidação e reforço de uma forma predominante, ou também há algum trabalho em perspectiva ligada à pré-fabricação, por exemplo. Ok, é uma questão no caso particular, no Chamonix, que eu conheço melhor, nós de facto temos estado muito sensíveis à questão da conservação e temos colocado os nossos maiores esforços no domínio da produção de espetáculo, no domínio de facto da conservação. O Rui mostrou e bem um trabalho importante e pioneiro que foi a questão do material da objeção, que percebemos que isso era um problema permanente, portanto está ainda a montante do sismo. E de facto o nosso esforço é verdade que a parte da construção nova é iniciante, no sentido em que nós temos mais liberdade, até para trabalhar o próprio material, não é? Torná-lo mais resistente do ponto de vista mecânico, uma vez que esse é um problema. E mesmo quando alguns elementos no interior, seja na beira, seja o reforço incorporado, mas no caso do Chamonix, eu volto atrás, portanto, o nosso esforço tem sido muito maior na parte da conservação, porque sentimos que de facto há uma grande lacuna e algo deverá ser feito. E muitas vezes os próprios conservadores, ou mesmo a arquitetura, sentem que do ponto de vista técnico não tem havido uma resposta. E nós vimos isso como um grande desafio, portanto, temos trabalhado muito mais nesse domínio. O que nos parece que é mais ou menos geral, não é? Sim, eu diria que o cenário será, no caso português, será realmente concordante, não é? Portanto, não haverá muita gente a trabalhar na construção nova com preocupações, como é que vamos fazer, desenvolver algumas recomendações portuguesas, por exemplo, baseadas em profissionais, seria um passo lógico, não é? E que nós, na verdade, no mínimo já tentámos dar para um par de vezes, mas de facto os recursos são limitados e as soluções são muitas e nós temos colocado o nosso esforço mais na parte da conservação. Não sei se alguém queria dar também mais algo mais chega sobre este ponto. Sim. Se calhar, voltando à primeira questão, eu considero que em Portugal há muitas tradições e há muitas práticas, mas felizmente temos assistido, pelo menos esta é a minha opinião pessoal, a um aumento do número de intervenções que podemos dizer corretas. Não sei se alguém queria dar também mais algo mais chega sobre este ponto. Sim. Se calhar, voltando à primeira questão, eu considero que em Portugal há muitas tradições e há muitas práticas, mas felizmente temos assistido, pelo menos esta é a minha opinião pessoal, a um aumento do número de intervenções que podemos dizer corretas. Tem havido um maior interesse e maior sensibilização dos proprietários, como foi aqui dito, de alguns empreiteiros, tem uma grande aproximação entre alguns municípios e a academia. A impressão que o caminho e os passos estão a ser dados num sentido positivo. A minha opinião, nós devemos é incentivar cada vez mais a investigação, por um lado, o conhecimento de investigação a ser desenvolvida em articulação com municípios, com as empresas, que tem vindo a ser feito, na minha opinião, tem de ser intensificado. Okay? Por outro lado, esta colaboração que tem havido entre as várias universidades, okay? Tem sido muito positiva e particularmente neste momento da Terra, eu tenho sentido que as várias escolas têm dado as mãos em projetos de investigação muito próximos, muito próximos dos problemas reais. Portanto, muita da investigação que tem sido desenvolvida pelas universidades não é fundamental, é uma investigação que vem ao encontro das dificuldades e problemas que os técnicos do município, os técnicos das empresas nos colocam. Portanto, enfim, eu acho que temos a ter continuar com este esforço e com este empenho. Eu passo agora a uma segunda questão. Verificámos aqui, até muitas das apresentações mostraram-nos que os suportes de terra têm muitas lacunas, apresentam muitas lacunas ao nível do comportamento mecânico e são sugeridas, e até também vimos aqui em vídeos, foram sugeridas algumas introduções de técnicas e de materiais de reforço. Queria perguntar ao professor Paulo Lourenço quais é que são as lacunas, quais é que são os limites para a introdução destes materiais, sob o ponto de vista, e vou aqui, entretanto, adicionar um novo paradigma, em termos também de sustentabilidade. Quais é que são as lacunas do material, destas técnicas,
E se nós utilizamos a terra como material reutilizável e reciclável, em termos de sustentabilidade, como é que estes materiais então também dão esta resposta positiva, negativa? Pronto, a questão será mais ou menos esta. Obrigado. Bom, eu talvez fizesse o primeiro comentário. Quer dizer, do meu ponto de vista, e como engenheiro de estruturas, a segurança é negociável. E, portanto, nós temos um edifício que está em uso, e se o nível de segurança é inaceitável, do meu ponto de vista, não podemos usar. Ou temos de alterar o uso, reduzindo o risco, certamente. Mas isto acho que é um conceito importante. De qualquer forma, quando falamos também de construção em terra, a construção em terra, como sabemos, é muito variável. Por exemplo, uma terra como Aveiro é uma terra mais próxima da alvenaria do que uma terra, eu diria, com uma construção em taipa habitual, ou como os adobos habituais, onde as fendas são diferentes. Isto é, uma construção em terra com blocos de alta resistência, como os BTCs, por exemplo, onde as fendas se propagam nas juntas, é muito diferente de uma construção em terra, onde as fendas, de alguma forma, não têm memória das juntas e são fendas absolutamente discretas e que passam pelas juntas e pelo material. Isto conduz a construções bastante mais vulneráveis. Portanto, o problema que nós temos é conseguimos, com uma construção em terra, assegurar que a construção não se desagrega completamente. Se houver uma desagregação completa, nós temos um problema, que é um problema que a construção, por mais ligações que tenha, se vai decompor. E, portanto, as recomendações que nós temos para intervir nestes centros de estruturas é clara, é tempo de promover ligações entre paredes transversais, ligações entre paredes longitudinais e ligações entre pavimentos e ligações entre pavimentos, coberturas e paredes. Fazendo isso e assegurando que não há esta desagregação completa do material, a construção em terra é uma construção que, eu diria, consegue atingir níveis de segurança semelhantes a outro género de construção. É evidente que também temos de pensar na perigosidade local. E, portanto, eu diria que é muito diferente construir uma construção em terra no Peru ou construí-la no norte de Portugal. Portanto, no norte de Portugal não tem grandes registros de colapsos integrais de estruturas. A nossa preocupação sísmica é menor do que construí-la certamente no sul. Portanto, é preciso também tomar isso em consideração. Eu diria que existem técnicas disponíveis. A compatibilização destas técnicas, seja para a construção nova, seja para a construção existente, tem de ser considerada caso a caso. O facto é que a construção em terra ser altamente atrativa de um ponto de vista de sustentabilidade, de baixa energia incorporada, de baixa emissão de CO2, eu diria que não é incompatível com a utilização da construção em terra, por exemplo, moderna, com materiais modernos também. Portanto, eu acho que tudo é possível, não há respostas. Em património nós dizemos sempre que cada caso é um caso, e eu acho que isso não tem. Agora, um arquiteto e engenheiro que queiram construir e que não tenham ainda o know-how, o conhecimento, não é? Para, lá está, temos que conhecer o objeto para poder construir e saber essas diferenças. Onde é que o arquiteto e o engenheiro se podem salvaguardar ou podem se documentar de todo esse conhecimento? Nós temos, em Portugal conseguimos de alguma maneira ter um apoio, as universidades dispõem, as universidades ajudam. Isso é uma pergunta difícil. É evidente que eu diria que os colegas que estão aqui no painel têm uma competência em construção em terra elevada. Se dizemos que essa é a competência no meio profissional, eu já terei mais dúvidas. Isso não se passa só na terra, passa-se com a maior parte dos materiais tradicionais. Agora, estou 100% de acordo com o que diz o Dr. Aníbal. Eu não tenho problemas em ensinar o termo de responsabilidade. Eu gostava de saber que normativa é que eu preciso para assinar o termo de responsabilidade. Eu já assinei vários. E não vou dizer que cumpre a regulamentação nacional. Se ela não existe, é difícil dizer que cumpre a regulamentação nacional. Agora, escusarmos na legislatura, na legislação, eu acho que é uma desculpa inconsequência e incorreta. Portanto, felizmente, a nossa normativa põe a responsabilidade no projetista. E o projetista só tem de se atravessar. E, portanto, o que ele precisa, como foi dito várias vezes, é o conhecimento. O conhecimento não nasce de inspiração divina. O conhecimento, efetivamente, raramente é transmitido
nos mestrados integrados ou mestrados 3+2 em arquitetura e engenharia. Agora, um mestrado de 5 anos corresponde a uma autorização para pensar. E, portanto, eu não vejo qualquer dificuldade num técnico de ler e de pensar. Há muita informação disponível. Hoje a dificuldade não é falta de informação, a dificuldade é a informação a mais. E selecionar se a informação que existe, aquela que interessa e aquela que é correta. Muita também é incorreta. E a dificuldade que nós temos hoje em dia é isso. Agora, existem, eu diria, na parte da construção de terra daquilo que eu conheço, internacionalmente, muitas iniciativas apreciáveis e, portanto, louváveis que dão formação. Nós temos um mestrado, que acho que é conhecido em vários presentes, na Universidade do Minho, para o público internacional. Temos este ano 25 alunos lá, e são todos alunos que pararam um ano, porque a maior parte deles tem experiência profissional, para aprender mais. E, portanto, acho que as pessoas têm de se capacitar. Se querem trabalhar nestas áreas, ou têm de ter formação adicional, ou têm de ter capacidade para aprender para recuperá-las. Mas a legislação não pode ser desculpa. Agradeço. Não sei se mais algum... Eu estava só para complementar aqui o tema de Paulo Lourenço em duas coisas. Em primeiro lugar, voltando atrás, felizmente hoje em dia as pessoas estão a mudar de discurso. Ainda antes tive uma iniciativa no Estado do Minho, em Baixo Lagoa, no livro, e reparei que já toda a gente estava na educação, já toda a gente é contra o fachadismo, já toda a gente está, enfim, uma reabilitação como deve ser, etc. Discurso, quer dos promotores imobiliários, quer enfim, das ordens, aquilo até parecia que estava a ouvir um nosso discurso há 30 anos, mas não há, passados estes anos todos, as pessoas já começam a mudar o discurso. E isto é fundamental, ou seja, eu acho que é preciso passar a mensagem, e a mensagem consegue-se passar neste tipo de iniciativas e em seminários. Depois dizer uma coisa, o Sr. Paulo Lourenço, eu tenho tratado de Paulo. Paulo, isso aqui, eu acho muito relevante e a maior parte das pessoas têm de perceber. Construção em terra, em Aveiro, meus senhores, sismos não há. Portanto, não venho com histórias, porque é assim, uma construção em terra é uma estrutura desta. Um sismo, para deitar uma construção destas abaixo, tem de ser um sismo próximo. E além disso, tem de estar normalmente associado com uma fundação num terreno rochoso, para ter altas frequências. Num terreno como Aveiro, o sismo, mesmo o sismo de 1755, nesta zona, isto ali já teve esse levantamento. E nós sabemos os estudos, para mais, como disse o Paulo, atendendo ao tipo de dor que nós estamos aqui, nós não teremos problemas aqui com o sismo. E depois temos uma dor que é uma dor de boa qualidade. Portanto, não andem para aí a dizer que a construção em Aveiro é de farinha, ou é de pó, é não sei o que é. Mais uma vez, quem quer fazer isso é que quer deitar património abaixo. Agora, também não sou fundamentalista, não é? Voltando àquela pergunta anterior. Eu acho que não se deve conservar tudo. Deve conservar aquilo que tem interesse, aquilo que tem valor, deve haver um enquadramento numa perspectiva isolada, numa perspectiva do quarteirão, numa perspectiva de uma determinada praça. E, portanto, muitas vezes é fundamental preservar um determinado edifício, não porque ele tenha valor, mas está inserido numa praça que tem valor. E, portanto, esse ponto de vista também tem de ser visto. Mas agora, andar, eu acho que nós, já sou farto de dizer isto em seminários deste tipo, eu acho que nós devemos fazer uma ação de reabilitação a sério, mas é demolir os edifícios dos anos 80 e 90 que se construíram neste país. Desculpem, deixem estar o Adolfinho a paz. Já agora, e ele é interditário, Ele está interditário, porque o professor Paulo Lourenço já estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de outro eixo, não é? Exatamente. Então teríamos que avaliar... Eu estou mais preocupado com isso. É evidente que ainda texto, todas estas iniciativas têm sido desenvolvidas na Universidade do Minho, na nossa parte, na Universidade do Minho ia estar devidamente à frente, são de louvar e têm de ser feitas, e tem de ser desenvolvido mais conhecimento, mais técnicas, não é? Mais... Aqui em Aveiro é seguro, portanto, Aveiro... Aveiro, deixem estar os ouvintes mais. Posso dizer a situação?
Sim. Ok. Eu concordo com o que os colegas disseram anteriormente e especialmente com essa questão que agora toda a gente diz que deixou de ser fachadista. Mas o que acontece é que, e eu tenho a experiência de Lisboa, o que acontece é que cada vez se constroem mais hotéis. Os hotéis fazem a demolição interior de todo o interior da habitação, da antiga habitação, e nem sempre era habitação, mas digamos, todos aqueles edifícios na Baixa Lisboeta, por exemplo, são completamente demolidos pelo interior e só se apresenta a fachada. Já tentámos, em alguns casos, tentar encontrar um único edifício e que esteja integral relativamente à construção anterior. Eu não consegui, não sei se algum de vocês já trabalhou naquela zona, conseguiu. Nós não conseguimos encontrar um único edifício que tivesse integral, a estrutura integral. E isso é uma pena, porque, digamos, que a nossa memória também e as futuras gerações não vão ter essa presença. De toda a maneira, há uma questão que eu gostaria de referir aqui, que é o seguinte. É verdade a questão que, obviamente, e quando eu apresentei ali aqueles slides ali há pouco, a questão do conhecimento que nós temos da estrutura é fundamental. O problema é que é fundamental para a intervenção e é óbvio que tem que ser assim. O problema que acontece é que, nos dias de hoje, não nos podemos esquecer que a nossa intervenção, e a intervenção hoje em dia que é feita em Portugal, é um pouco função do mercado que nós temos. O mercado é um mercado que saiu do pós-crise, ou ainda está em crise do meu ponto de vista. O que é que acontece? O que acontece é que muitos dos engenheiros que já tinham alguma experiência, hoje em dia emigraram. Primeira coisa. Depois, as empresas que estão a fazer a construção já não são as mesmas. Portanto, hoje em dia, e depois além disso, temos produtores imobiliários que são completamente de outras áreas e que o objetivo, obviamente, como é natural, é tirar o maior proveito do bem que adquiriram. Portanto, há um pouco de ter aqui também o porquê da legislação e o porquê da normalização. Pode fazer sentido, no sentido de obrigar a que algumas das construções quando haja intervenção, a intervenção seja feita de uma forma ordenada e com um conjunto de regras. E, portanto, quando se pensa numa fase inicial que nós sabemos pretendemos saber o que está naquela construção, digamos, o que é que acontece hoje em dia? Por exemplo, um engenheiro que quer intervir numa obra, eu conheço o caso específico da zona de Lisboa, o que acontece é que não tem tempo. Para estas intervenções que o professor falou, o que acontece é que é necessário ter tempo. Ter tempo aqui para analisar o edifício, para ver quais são o complemento dos vários materiais, porque não parece só como eu mostrei ali, não parece só um único material, e portanto é necessário tempo e conhecimento sobre o que se passa. E muitas vezes nós fazemos um projeto e depois, quando se chega à obra, como é óbvio, neste tipo de reabilitação, está lá uma coisa completamente diferente e tem que ser. E não há tempo. Não há tempo porquê? Porque estamos com intervenções, estamos nos dias de hoje, não há tempo e não há dinheiro. E o que acontece? Muitas destas intervenções são feitas a custos muito baixos e quando devia ser na parte que se investe, não é essa a parte que é cuidada, não é? E depois o produto final, por isso a questão do fachadismo. O que é que acontece? O engenheiro, quando poderia pensar numa solução mais interessante de preservação, o que lhe acontece é isto, tem que fazer o projeto no mesmo. No mesmo não dá para fazer a avaliação estrutural do edifício, no mesmo não dá para propor ao dono de obra soluções alternativas. Portanto, o que é que acontece? O que é que esse engenheiro faz? O que esse engenheiro faz é uma solução que é a demolição e aplica o que ele conhece. O que ele conhece é uma estrutura de torno. Portanto, grosso modo, é a questão do que acontece hoje em dia. Portanto, ou seja, a nossa conversa na universidade também tem que ser esta. Também temos que perceber o mercado em que nós estamos e a envolvente em que nós estamos. Ok, era isto por agora. Agradeço a intervenção, professor Humberto, de 2 minutos, pode ser? Muito bem. Serei breve, então. Gostaria de voltar a um assunto que já foi aqui amplamente discutido, que tem a ver com a organização. E me interessa
clarificar um aspecto, é que no seio da comunidade técnica há tendência para alguma confusão sobre a imposição das normas e o seu papel. Efetivamente, as normas nunca foram desenvolvidas no passado e as normas atualmente em vigor, os eurocódigos particularmente, são desenvolvidos e pensados para cobrir as situações mais comuns em projeto. As soluções técnicas mais comuns, os materiais mais utilizados, mas nunca foram e nunca serão utilizados para cobrir o universo de situações que podemos encontrar na prática profissional. E, portanto, se os técnicos que trabalham na reabilitação, principalmente na realização das construções internas, esperam encontrar na tal normalização cobertura para apoiar os exercícios do projeto, não vão encontrar. Já foi aqui dito. Os técnicos têm que ir à procura de conhecimento fora das normas, essa é muito particular. E, particularmente na construção em terra, enfim, se calhar podemos discutir depois de coffee break com mais detalhe, mas, porque é o assunto central desta mesa da conta, se calhar não devemos adicionar uma norma universal que cubra todos os cenários, todos os materiais, todo tipo de intervenções, as construções novas, as construções existentes, enfim. Fica aqui fica aqui a minha opinião a este respeito e, se calhar, enfim, o modo para uma discussão, porque eu considero que este deve ser o tema central, porque talvez muito desafiado para Agradeço a vossa intervenção, mas agora vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos e peço ao público que queira fazer alguma questão dirigida a algum orador em específico ou pode ser geral, que venha ter comigo que é para fazer então a pré-inscrição. 10 minutos apenas para o coffee break.